É difícil imaginar algo mais chocante do que uma mãe tirando a vida de seu próprio filho. O lugar onde deveria existir amor incondicional se torna o cenário de um crime inimaginável. O que poderia levar alguém a trair o vínculo mais sagrado? Quais sinais foram ignorados e como a justiça lidou com esses casos devastadores? É o que vamos descobrir agora. Angela Alexie. Na pacata cidade de East Point, Michigan, um crime horrível ocorrido na véspera de Natal de 2014 chocou a comunidade. Angela Alexie, uma mãe de 4 filhos de 25 anos, cometeu um ato trágico e devastador que mancharia seu nome para sempre. Angela, escondendo sua gravidez de amigos, família e até mesmo do pai da criança, deu à luz sozinha na garagem fria e suja de sua casa. Ela deixou seu filho recém-nascido para suportar as duras condições do inverno na garagem, ocasionalmente verificando e tentando amamentá-lo, mas negligenciando suas necessidades básicas. Em janeiro de 2015, a comunidade ficou sabendo dessa tragédia indizível, quando o corpo sem vida do bebê, envolto em uma camiseta preta rasgada, foi descoberto em um centro de reciclagem em Roseville. A descoberta levou os detetives de Roseville a iniciarem uma investigação implacável para descobrir a identidade da mãe responsável por esse ato hediondo. Uma dica levou as autoridades a Angela como possível suspeita, e as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, revelando uma imagem perturbadora de negligência e abandono. Durante o julgamento, a promotoria apresentou um caso convincente contra Angela. Eles argumentaram que ela havia escolhido uma maneira covarde de se livrar de seu filho, considerando nada mais do que um segredo sujo e um obstáculo para sua vida social. Angela foi acusada de homicídio doloso e abuso infantil de 1º grau. O advogado de defesa de Angela pediu clemência, destacando sua falta de antecedentes criminais e seu remorso. Ele argumentou que sua trágica decisão foi tomada em meio a uma doença mental e imaturidade. No entanto, a promotoria discordou veementemente, enfatizando a gravidade de suas ações e a necessidade de uma punição justa. Na fase de sentença, Angela Alexie teve a oportunidade de se dirigir ao tribunal. Segurando as lágrimas, ela expressou remorso por suas ações. I'm sorry, I didn't mean for it to happen. I don't know. I wish I could take it all back. O juiz James Byrd Jr. sentenciou Angela à prisão perpétua, explicando que a sentença obrigatória para uma condenação por homicídio doloso era prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Angela permaneceu relativamente calma quando a sentença era lida, mesmo com a perspectiva de passar o resto de sua vida atrás das grades. Shanitia Gardner, uma mãe de 34 anos, cometeu um crime horrível que abalou toda a comunidade. Residindo em um apartamento com seus 5 filhos e seu marido, Martin Gardner, a família parecia viver uma vida normal, até o fatídico dia 1º de julho de 2016. Naquele dia, Shanitia, aparentemente oprimida pelas pressões da maternidade e possivelmente lutando contra seus próprios demônios internos, tirou a vida de 4 de seus 5 filhos. As vítimas desse ato hediondo foram Talon, de 4 anos, Cia, de 3 anos, Savi, de 2 anos e Yaji, de apenas 5 meses. Cada uma das crianças sofreu ferimentos graves de faca. 2 delas foram encontradas sem vidas em um quarto, outra na sala de estar e a mais nova, Yaji, foi encontrada morta em sua cadeirinha de carro. O filho de 7 anos de Shanitia conseguiu escapar e procurou a ajuda de um vizinho, o que levou à descoberta da cena do crime e à apreensão de Shanitia em flagrante. Testemunhas relataram ter visto Shanitia saindo do apartamento com uma grande faca na mão antes de recuar para dentro. O vizinho que recebeu o pedido de ajuda do filho de Shanitia imediatamente contatou as autoridades. A polícia encontrou Shanitia na sala de estar e a levou sob custódia. Durante a detenção, ela supostamente confessou o ato hediondo de matar seus filhos ao falar com seu marido no telefone. A equipe de defesa de Shanitia Gardner alegou que ela deveria ser considerada inocente por motivo de insanidade. No entanto, a promotoria reconheceu que Shanitia tinha uma doença mental, mas sustentou que ela ainda possuía a capacidade de entender a diferença entre o certo e o errado. Eles argumentaram que, apesar de seus problemas de saúde mental, ela estava ciente das consequências de suas ações. O juiz James M. Lane tomou uma decisão crucial no caso, rejeitando a defesa de insanidade e considerando a réu como culpada de 4 acusações de homicídio premeditado em 1º grau, abuso infantil agravado, homicídio na perpetração de abuso infantil, negligência infantil agravada envolvendo uma arma mortal e homicídio na perpetração de negligência infantil agravada envolvendo uma arma mortal. Shanitia Gardner foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 51 anos. Durante a leitura de sua sentença, ela sentou-se no tribunal sem demonstrar nenhum
nenhuma emoção, enquanto a comunidade e as famílias envolvidas tentavam lidar com a magnitude dessa tragédia. Tatiana Fussari enfrentou a acusação de homicídio doloso no tribunal do condado de Kent, Michigan, pelo assassinato de sua própria filha, Mary Wesh. Este crime chocante ocorreu em agosto de 2018, em Solon Township. Mary Wesh, uma bebê de apenas 10 meses, morreu devido à negligência severa e à falta de cuidados médicos essenciais por parte de seus pais, Tatiana Fussari e Sid Wesh. Os serviços de proteção à criança estavam envolvidos com a família desde 2014. O envolvimento inicial foi desencadeado pela descoberta de THC, um componente de maconha no sistema de um dos filhos recém-nascidos do casal. Esse incidente levou preocupações significativas sobre a capacidade de ambos de fornecer um ambiente seguro e saudável para seus filhos. A investigação revelou que a pequena Mary Welsh, no momento de sua morte, pesava apenas 8 libras, o que equivale a mais ou menos 3,5 kg. Os pais estavam cientes de sua condição de baixo peso, mas se recusaram a procurar assistência médica devido às suas crenças religiosas e falta de confiança no sistema médico. Além disso, 2 dos seus 3 filhos nunca foram levados a um médico licenciado. A casa da família era um ambiente totalmente insalubre, infestado de vermes, insetos e mofo, conforme testemunhado pelo xerife do condado. O médico legista que realizou a autópsia da pequena Mary Welsh concluiu que a criança sofria de desnutrição crônica, causada pela retenção deliberada de comida e água. Essa privação foi um ato de crueldade extrema que levou à morte trágica e dolorosa de Mary. Tatiana Fussari e Sid Wesh foram inicialmente acusados de homicídio em agosto de 2018. Um vídeo capturando a reação de choque dos pais às acusações ganhou muita visibilidade, mostrando uma aparente falta de compreensão da gravidade de suas ações. Crime de homicídio é grave, sem liberdade condicional, requer que uma amostra de DNA seja coletada no momento da prisão, o que muitas vezes é como um cotonete ou na parte interna de sua bochecha. Sid Wesh foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Tatiana Fussari, por sua vez, em uma reviravolta dramática durante seu julgamento em 2021, testemunhou que seu marido a havia abusado, sujeitando-a a espancamentos e que ela não tinha permissão para procurar ajuda médica para sua filha. Ela usou dessas alegações como justificativa para sua falha em fornecer cuidados à pequena Mary. No entanto, essas alegações não influenciaram a decisão do tribunal. Tatiana Fussari foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por homicídio em primeiro grau. Além disso, ela recebeu uma sentença adicional de 15 a 30 anos pela acusação de abuso infantil de primeiro grau. Durante a leitura do veredito, Tatiana foi vista com lágrimas nos olhos, possivelmente sinalizando algum arrependimento por suas ações. Crystal Candelario está prestes a ser sentenciada pelo horrível abandono de sua filha, Jaylin, de apenas 16 meses, por 10 dias sem comida ou água, levando à morte trágica da criança. Em 22 de fevereiro de 2024, Crystal Candelario compareceu perante o juiz Brendan Sheen, pronta para enfrentar as consequências de suas ações. Em 6 de junho de 2023, Crystal tomou uma decisão que a assombraria pelo resto de sua vida. Ela fez as malas prontas para embarcar em férias em Detroit e Porto Rico, deixando sua filha de 16 meses, Jaylin, sozinha e sem supervisão de um cercadinho. 10 dias depois, em 16 de junho de 2023, Crystal finalmente voltou para casa e encontrou Jaylin inconsciente em seu cercadinho. Em pânico, Crystal ligou para um 911, buscando ajuda desesperada para sua filha sem vida. As autoridades foram alertadas e a divisão de polícia de Cleveland e a divisão de bombeiros de Cleveland correram para o local. Mas era tarde demais. Jaylin foi declarada morta no local. Ela foi descoberta em um cercadinho cercado por cobertores encharcados de urina e um forro manchado de fezes. A investigação que se seguiu descobriu que Crystal Candelario havia abandonado voluntariamente sua filha, deixando-a em um estado de extrema vulnerabilidade e negligência. O tribunal estava cheio de tensão conforme o caso de Crystal se desenrolava. A promotoria apresentou um caso convincente, destacando a gravidade de suas ações e o impacto devastador que elas tiveram. Fotos da réu rindo e festejando em Porto Rico foram exibidas em forte contraste com o sofrimento que Jaylin suportou em sua ausência. Uma gravação de uma câmera de campainha foi apresentada, mostrando a despreocupação da mãe enquanto sua filha sofria sozinha. O juiz fez uma repreensão mordaz, descrevendo o abandono da pequena Jaylin como um ato de máxima traição.
deixando-a indefesa e sujeita a uma morte horrível. Tristan Candelária foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Seu caso serve como um chamado para despertar e um lembrete gritante das consequências da falha de um pai em proteger seus filhos. Shanda Van Dark. Na pacata cidade de Mística, Shanda Van Dark, uma mãe aparentemente comum, se tornou o centro de uma tragédia chocante e de partir o coração. Ela vivia em um bairro suburbano pacífico, onde as famílias se reuniam e as crianças brincavam. Para o mundo exterior, ela parecia ser uma mãe amorosa e atenciosa, mas por trás de portas fechadas, um segredo sinistro estava se revelando. Timothy Ferguson, o filho de Shanda, tinha apenas 15 anos quando sua vida foi tragicamente interrompida. Ele era um garoto com sonhos e aspirações, mas esses sonhos foram destruídos pela própria pessoa que deveria protegê-lo. Em julho de 2022, Timothy morreu de desnutrição severa e hipotermia. No momento de sua morte, ele pesava apenas 69 libras, aproximadamente 32 quilos. Um claro indicativo do abuso que sofreu. À medida que o caso se desenrolava, a verdadeira extensão de crueldade de Shanda foi revelada. As autoridades policiais alegaram que ela havia alimentado Timothy com molho picante, submetendo o garoto a banhos de gelo e privando o garoto de acesso a necessidades básicas, como alimentos de geladeira e armário. Esses atos de crueldade pintaram um quadro assustador de uma mãe que se voltou contra seu próprio filho. Durante o julgamento, Shanda Van Dark manteve sua inocência, mas as evidências contra ela eram esmagadoras. Ela até vomitou várias vezes no tribunal ao ver fotos do corpo emaciado de seu filho, uma reação visceral que deixou o tribunal em silêncio. O juiz-presidente Matthew Castle não se conteve em sua condenação. No final, a justiça foi feita, e ela foi considerada culpada de assassinato em dezembro. No dia de sua condenação, ela foi sentenciada a 100 anos de prisão por abuso infantil e a prisão perpétua pela acusação de assassinato. A sentença do tribunal foi clara. Essa sentença reflete a gravidade dos crimes cometidos por Shanda e a necessidade de proteger a comunidade de tal crueldade. E se essas mães assassinas te chocaram, confira esta mãe que, diferente destas, implorou pelo perdão de sua filha.